Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal do Escritor Cínico. Nesse mês de janeiro, o primeiro vídeo do ano vai ser sobre o livro O Macaco e a Essência, do escritor inglês Aldous Huxley. Depois da vinheta, a gente conversa mais sobre o livro e sobre o motivo de eu ler justamente esse romance. Até já! Para aqueles que acompanham o canal, devem ter notado que eu não fiz um desafio de ler 12 livros ao longo de 2020. Eu fiz isso em 2017, fiz isso em 2018 e também em 2019, mas esse ano eu falei assim, não, eu vou ler os livros que me der vontade de ler sem aquele compromisso de ter os 12. Claro que além daqueles 12 eu lia outros também, mas eu não fazia vídeo. Esse ano, aqueles que eu ler, que eu achar que eu devo fazer vídeo, eu farei. E este aqui, O Macaco e a Essência, do Aldous Huxley, eu achei que é pertinente, importante fazer um vídeo. Ele veio naquela minha compra que eu fiz durante a Black Friday na Amazon e que tinha esse livro dele, mais 2, e o livro Adeus China, o Último Bailarino de Mao. Esse também vai ter vídeo no canal, eu já estou na metade e também é um livro muito bom. Antes de falar do romance, vocês já sabem, eu falo também do autor. E o Aldous Huxley nasce em 1894 no Reino Unido, mais especificamente na Grã-Bretanha, e veio a falecer em 1963 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cidade que ele nasceu foi Godalming. Bom, a primeira obra que o Huxley lançou foi Limbo, foram contos, e aí ele resolveu estrear por esse caminho, por essa via. E viria também lançar um livro muito importante que os críticos gostam muito, que é Contraponto, que ele faz um estilo diferente de escrita. Para a época foi inovador. E a sua grande obra, considerada realmente a sua obra-prima, foi Admirável Mundo Novo, uma distopia que ele lança em 1932. Esta obra, O Macaco e a Essência, é de 1949. Bom, esse livro vai contar a história de Bob e seu amigo logo no começo, e os dois estão conversando. E o Bob tem amantes e por conta disso o seu relacionamento não vai bem, ele está se queixando para o amigo e eles saem caminhando. E quando eles saem caminhando, passa um carro, na verdade, uma pequena caminhonete carregando uma espécie de um furgãozinho cheio de roteiros. E só que tem que o motorista está dirigindo muito rápido, ele faz a curva, quando faz a curva cai alguns roteiros. Nesses roteiros tem esse aqui, O Macaco e a Essência, que assim que eles abrem, eles leem as primeiras páginas ali mesmo no meio da rua cenográfica, e aí eles começam a procurar, eles partem logo para procurar o autor desse roteiro. Chegam num lugar afastado, né, do centro da cidade, eles encontram a casa onde mora esse roteirista, só que tem que ele não está mais lá, era uma casa alugada e ele já faleceu. E então começa a história propriamente dita. Essa primeira apresentação são apenas 26 páginas, a partir de então o roteiro em si é que vai ser essa história, mais uma distopia que o Aldous Huxley escreve. Mas antes de começar a falar do roteiro propriamente dito, que é praticamente mais de 2/3 do livro, eu vou ler para vocês a primeira página, porque a partir daqui é uma preparação para o que a gente vai ver, para as críticas muitas vezes ácidas que o Huxley faz à nossa sociedade de pós-guerra. Então ele começa assim: era o dia do assassinato de Gandhi, mas no Calvário os passantes estavam mais preocupados com o conteúdo de suas cestas de piquenique do que com a possível importância do deveras trivial evento que acabaram por testemunhar. A despeito do que possam dizer todos os astrônomos, Ptolomeu estava perfeitamente certo. O centro do universo é aqui, não é lá. Gandhi pode estar morto, mas deste lado da escrivaninha do escritório, deste lado da mesa do almoço no estúdio Commissary, Bob Briggs estava interessado em falar somente de si. E é mais ou menos isso
de uma forma ácida o que realmente ele acredita que aconteceu naquele dia. As pessoas não estavam muito preocupadas que um pacifista tinha morrido na Índia. Estavam mais preocupados com o seu egoísmo. E será justamente esse egoísmo que vai nortear o Macaco e a Essência, que é o roteiro, que na verdade é o livro que o Huxley escreveu. É uma história dentro de uma outra história. Esse roteiro acontece no ano de 2100 e alguma coisa, e aconteceu realmente a Terceira Guerra Mundial. Com isso, o homem voltou ao seu estado praticamente selvagem, porque tudo acabou. Com exceção de alguns países. Um deles é a Nova Zelândia, onde a vida continuou normalmente. E por quê? Porque como a Nova Zelândia, na época, em 1949, era muito inacessível, então, quando teve a Terceira Guerra Mundial, no jogo de xadrez dos líderes, a Nova Zelândia, que fica no continente da Oceania, e outros países do continente africano, não entraram no jogo geopolítico. E foram, assim, passaram incólumes, como se a guerra não tivesse acontecido ali e a destruição também não. 100 anos depois, uma expedição da Nova Zelândia vai para os Estados Unidos, em São Francisco, aonde aconteceu a guerra, e foi o país que mais foi destruído, porque ajudou também a provocar essa Terceira Guerra Mundial, e lá encontra um povo primitivo, aonde passaram a adorar o diabo, Belial, porque acreditam que foi justamente ele que tramou tudo para que o ser humano, levado por seus defeitos, promovesse a Terceira Guerra Mundial. As mulheres são colocadas e chamadas de vasilhas, ou seja, elas só servem para reprodução, e quem domina é um líder tribal. Ele e aqueles 300 humanos que conseguiram sobreviver ali, desenterram no cemitério de corpos para pegar anéis de determinados valores, os padres agora da seita satânica, e eles só tem relações sexual uma vez por ano, igual os bichos. São 5 dias, como se fosse um carnaval de puro sexo, e ali as mulheres ficam grávidas. Mas como eles têm relacionamento entre si, não há uma diversidade, acontece de nascer muitos bebês com deformações. E esses bebês, um dia antes de acontecer a cerimônia do acasalamento, são decapitados. É assim que vive essa sociedade. E esse professor, que vai se apaixonar por uma tribal, né, vai contando pra gente, aliás, o narrador vai contando essa história. E nós percebemos que é uma crítica ácida que o Huxley faz à sociedade de então, e que só piorou, se a gente for realmente observar o mundo hoje, só piorou em relação àquilo que ele dizia, aliás, em relação àquilo que ele deixou escrito. Ele fala justamente do egoísmo, da falta de aceitação do outro, não aceitar o diferente e viver dominado por uma religião. Fora justamente isso que fez com que o mundo chegasse aonde chegou, nessa distopia. E essas pessoas que estão lá não têm muitas esperanças. Eles continuam a acreditar que dali a mais um século a raça humana deixou de existir. Até porque eles não têm conhecimento de que existem outros povos e existem aqueles que sequer experimentaram a Terceira Guerra Mundial. Então, na sua visão limitada, o mundo nós vamos vivendo enquanto dá, até quando Belial, ou seja, o demônio, queira. Quando ele não quiser mais, o mundo acaba. Lembrando as religiões cristãs e outras religiões também. Então, assim, vale muito a pena ler esse livro. Eu marquei aqui uma passagem que é no final, sintomática do que o livro quer dizer. E depois, diz o Dr. Poe, gostei do que disse sobre os contatos entre o Oriente e o Ocidente, sobre como ele persuadiu, ele é o Belial, né, o diabo, cada um dos lados a pegar somente o pior que o outro tinha a oferecer. Então, o Oriente pegou o nacionalismo ocidental, os armamentos ocidentais, os filmes ocidentais e o marxismo ocidental. O Ocidente pegou o despotismo oriental, as superstições orientais e a indiferença oriental à vida individual. Numa palavra, ele providenciou para que a humanidade produzisse o pior de ambos os mundos.
Então está aqui a crítica já naquela época aos defeitos que tanto o Oriente e o Ocidente têm e como isso levou o ser humano a uma terceira guerra mundial. Algo que, infelizmente, para nós ainda é factível, já que nós estamos assistindo uma disputa, uma guerrinha entre o Irã e os Estados Unidos, que ficam no Ocidente. Parece que em mais de 50 anos nós temos medo ainda de uma terceira guerra mundial. E os líderes continuam justamente pegando os piores lados dos seres humanos, das suas culturas, justamente para provocar uma terceira guerra mundial. Então, pessoal, esse livro é atualíssimo, apesar de ter sido escrito no final da década de 40, vale muito a pena ler, eu recomendo a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar aquele like, aquele joinha. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam e ativem o sininho para quando eu mandar vídeo vocês receberem. E não deixem de compartilhar e também deixar aqui as suas observações nos comentários. Um abraço e até um próximo encontro. Até lá.